qualquer pessoa consegue ir no Lovable, no Replit, e falar, faz para mim essa aplicação. Mas o ponto não é saber pedir a IA para fazer. E depois? Coloquei para funcionar. Primeiro pepino que acontecer. E aí, o que eu faço? Como é que eu sei que aconteceu um pepino para o usuário? Um dev, talvez hoje, faz o que 10 devs faziam sem inteligência artificial. Então, esse cara tem um bom conhecimento de fundamentos, tem um bom conhecimento de manutenção, de suporte, resposta de erro, produção, segurança. Ele vai conseguir tocar a aplicação daí para frente. Fala, turma, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a presença do nosso ilustre Vinícius Lana, fundador da Vibe Coders Academy, e que vai dar um banho de conhecimento para nós aqui hoje, galera, sobre AI Coding, Vibe Coding, criar soluções malucas com as ferramentas de IA que estão nascendo aí a cada dia. Vini, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Renato. Vamos tentar ver se a gente consegue mostrar para a galera aí todo esse potencial do Vibe Coding, esclarecendo as dúvidas. É um prazer estar aqui. Obrigado por estar me recebendo, Renato. É isso aí, Vini, a galera aqui do canal não gosta de ficar filosofando muito não gosta de ficar pensando, mas será que a IA vai dominar o mundo? A galera tá nem aí pra isso, a galera aqui no canal curte assim, cara, como é que usa essa parada pra criar uns negócios massa, vender, botar dinheiro no bolso, agregar valor? Então a gente vai direto ao ponto aqui, Vini. Então, primeira coisa, cara, vamos falar um pouquinho sobre o estado atual do Vibe Coding, do AI Coding, contextualiza um pouquinho pra galera, só de forma breve, assim, como é que nasceu essa história, como é que você se enfiou na história, e fala algumas coisinhas que você já criou e anda criando com AI. Boa, vamos lá. Como é que nasceu essa história? Esse ano, teve um cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele era ex-head de IA da Tesla, ele resolveu trazer um nome de Vibe Coding, fizeram André um vídeo... Carpati. Aliás, esse é um canal do YouTube que eu sugiro muito a galera mais técnica e segue. Tipo, ele abre uns vídeos assim, cara, de 2h30 e fala como eu uso cada LLM. Puta vídeo entediante, assim, pra quem não é tão técnico, né? Mas pra quem é técnico, o cara dá um banho de conhecimento, é o Carpati falou. Esse cara mesmo. E daí ele trouxe esse termo, o pessoal da Y Combinator, que é uma grande aceleradora americana de startups, fez um vídeo falando disso e pronto, viralizou o nome. Mas o termo Vibe Coding, ele resume uma coisa que a gente já vem fazendo desde ali que quando lançaram o ChatGPT, que é desenvolver software com inteligência artificial, ponto. A gente vai na inteligência artificial e pede ela para ajudar a gente a desenvolver. A grande sacada é que existem várias maneiras de você fazer isso, e recentemente algumas ferramentas igual o Lovable, o Bolt, o Replit, tornaram muito mais fácil pessoas com zero conhecimento em programação começar a desenvolver software, desenvolver código. E aí sim vem o termo Vibe Coding, que é, cara, eu vou desenvolvendo só na Vibe aqui, faça para mim uma tela tal, e a IA faz essa tela para a pessoa. Então, é daí que vem esse termo. Agora, como é que eu vim parar aqui? Eu programo tem 17 anos, apesar de ter essa carinha de neném. Tô aí já programo desde quando eu aprendi a programar de forma autodidata, com 17 anos, com 12 anos de idade, e aí eu tô com hoje meus 30, de repente 30, então já vai virando quase 18 anos aí de programação, e quando lançou o ChatGPT, eu falei, cara, será que dá para usar isso para programar? Porque eu já usava o GitHub Copilot. E aí eu comecei a usar o ChatGPT, fiz algumas aplicações, fiz o Capflow.app na época, que era um mock do ChatGPT e tal. Falei, cara, é muito legal isso, e desde então eu comecei a desenvolver várias ferramentas usando inteligência artificial. Mas eu aprendi lá na raça, quando não tinha Replit, quando não tinha Lovable, não tinha nada disso, como usar IA para fazer software. E aí eu vim parar aqui hoje, trocando essa ideia contigo, Renato. Cara, uma das dúvidas mais comuns aqui do canal é sobre ferramenta. Porque, cara, cada semana aparece uma ferramenta nova, a galera já não sabe se vai para Bolt, para Lovable, para Windsurf, para Cursor, para Replit, para Base 44, que aparecia. Cada dia é uma nova, cara. Então, e eu sei que você tem um esquema muito legal, que você até estava me mostrando um pouquinho antes da gente entrar aqui, sobre, cara, quais são as categorias de ferramentas e ajuda um pouquinho nossa audiência a entender quais são as ferramentas e quando usar cada uma, mais ou menos, cara? Com certeza, com certeza. Eu brinco que IA virou igual o framework front-end. Antigamente, a galera do código aí, a gente falava assim, cara, todo dia tem um framework JavaScript novo. E agora todo dia tem uma ferramenta de code nova. Né? Como é que a gente fica nesse rolê? Eu paro para estudar cada uma delas, eu escolho uma linha de ferramenta e vou nelas. E aí eu fiz esse material aqui, Renato. É um guia de vibe coding completo, né? Mas nessa parte específica de ferramentas, como é que está o estado hoje? Nós temos ferramentas... Dá um pouquinho mais de zoom aí, Vini, para nós. Boa. Vamos lá. A gente tem os Canvas, que é basicamente o que você tem no ChatGPT, ou no Claude, ou no Gemini, por exemplo. Se a gente abre o Claude aqui agora, e fala assim, ó, faça um site. Ele vai abrir, e aqui do lado ele vai abrir um Canvas. Isso é o Canvas que a gente chama.
tá? O que ele vai mostrar renderizando aqui do lado do site é o Canvas. Quando ele terminar de fazer o código, vai mostrar. Então, esse é o início do AI Coding, do Vibe Coding, tá? É onde a gente tem o básico do básico, é o mínimo possível de você fazer assim com Vibe Coding. Que são por sinal, cara, a gente usa muito isso para criar, sabe o quê? Eu uso muito para criar, por exemplo, plugin de Bubble, para criar código customizado no Flutterflow, porque são expressões e códigos do N8N. Exato. Por quê? Porque eu gosto de usar isso para um snippet de código curto, assim, entendeu? Cara, uma função que funciona sozinha, de forma avulsa, assim. Aí eu uso muito Canvas, cara. Não me dou o trabalho de ir para Cursor, para nada disso. Eu simplesmente vou lá, geralmente eu uso o Cloud mesmo Sonnet ali, que é o que você estava usando 3.7, ou às vezes no próprio ChatGPT ali, se for coisa simples. E isso aí, ele já te dá o código pronto, funciona sozinho, copia e cola, né, cara? É isso. Esse pensamento de quando usar cada ferramenta é muito importante. Porque você vai ver, a gente tem aqui, ó, desde Canvas, App Builders, AI Code Editors e AI Code Copilots. Então, o Canvas é o básico que a gente já tem ali dentro da maioria das melhores ferramentas de IA hoje, ChatGPT, Claude, Gemini, Gemini recente agora, mas a gente vai entrando, poxa, aí tem os App Builders, o que são? É o Replit, o Bolt, o Lovable, Bolt Do It Yourself, o V0, aí a gente tem aí, tu citou, é bom adicionar essa lista, né? O Base 44, tá? Cada dia vai surgindo uma nova. Depois a gente tem os AI Code Editors, e depois os AI Code Copilots. Code Editors, Tray AI, que é o da dona do TikTok, Cursor AI, que é o mais famoso, que se despontou aí, Windsurf, Klein e WhoCode. O Klein e o WhoCode são extensões do VS Code, que é uma interface de desenvolvimento de software bem famosa aí no mundo do desenvolvimento de software. Mas, calma, eu vou dar um passinho atrás claro, aí, Vini. Vamos lá. Então, o cara foi pro Canvas, se ele precisa criar, cara, uma função avulsa de código, um plugin avulso, um código do N8N, beleza, ele vai pro Canvas. Ou tirar uma dúvida rápida, inclusive. Cara, isso aqui não funcionou, erro tal, vai ajudar. Quando que ele vai pro App Builder? Em que momento? Perfeito, boa. Que aí, cara, sai do Canvas, aí o Canvas já vai começar mais a atrapalhar para ajudar. Vai pro App Builder, em que momento? Boa. Cara, eu preciso de pôr meu site no ar, uma aplicação simples ali, ou um dashboard de gestão de alguma coisa, e eu quero conectar isso com o banco de dados, eu quero integrar no meu Supabase, integrar com ferramentas de uma maneira que tá no intermediário, tá entre fazer o código e entre usar o Canvas. Ou seja, cara, uma aplicação mais simples, mas que, cara, uma ferramenta interna, alguma coisa nesse sentido. Eu vou para o App Builder, porque ele vai me permitir, a maioria deles, o padrão eu faço o código com IA, integro esse código no banco de dados, integro esse código com alguma ferramenta de autenticação e consigo colocar esse código no ar, funcionando para o mundo inteiro acessar. Então, basicamente isso. Esses App Builders etapa de MVP. Quero fazer um MVP, quero lançar, vai para um App Builder. Tá, eu entendo que a principal diferença cara, não é só uma função avulsa de código que eu quero fazer. Não. É ou um site completo ou uma aplicação completa, que aí, não sei se seria correto eu dizer, cara, que a gente já parte para o conceito de uma code base, de uma base de código, que é o quê? Não é mais só um arquivinho, um scriptzinho, passa a ser, cara, uma série de bibliotecas que você vai usar, uma série de arquivos, um arquivo se comunica com o outro. Então, para ter essa conexão e essa leitura entre a code base toda, aí realmente precisa ser um app builder, correto? Corretíssimo, Renato, corretíssimo. A gente pega a diferença é que no Canvas, para a gente usar esse código no futuro, vamos lá, quero melhorar esse código, eu tenho que copiar ele e colar em algum lugar. Aqui no App Builders você tem um editor de código embutido. Então, toda vez que precisar de alterar alguma coisa, a IA sempre vai ter acesso a esse código. No Canvas, você não tem como acessar esse código dentro do Canvas de outra pessoa, basicamente isso. Então, aqui você consegue fazer isso. Eu vou mostrar para a galera daqui a pouco, dentro do Replit também, como é que a gente faz isso, dar uma passeada no A gente vai criar ao vivo, né? Ao isso vivo. Aí, Vini. A gente vai dar uma navegada nessas ferramentas. Mas por que eu gosto, Renato, de explicar assim, essa diferença, né? Porque muita gente pergunta, cara, qual que é a melhor ferramenta para usar hoje? E a resposta em tecnologia sempre depende do que você quer fazer. Então, cara, se você quer fazer uma integração, um pluginzinho para o N8N, vai no Canvas, não vai inventar moda de mexer com App Builder. Vai demorar mais, pode ser que saia mais caro, então não inventa moda. Eu quero fazer uma aplicação rápida ali, eu quero fazer uma landing page massa para o meu produto, vai no App Builder. Quero fazer um dashboard, um sistema de gestão para minha empresa, um sistema de gestão pessoal, de finanças pessoal, por exemplo, vai no App Builder. Cara, chegou o ponto que eu tenho uma função legalzinha aqui funcionando do meu App Builder, e já está rodando, e eu preciso melhorar ela. Daí você vai para o AI Code Editor. Que aí onde a gente Fala entra mais, nessa... explica melhor esse melhorar ela. Eu tenho muita essa dúvida, cara. Uhum. Em que momento que eu falo, cara, Bolt e Lovable já não me entregam mais o que eu preciso? Precise pro Cursor e pro Windsurf. Porque, porra, todo dev profissa que eu vejo que usa realmente isso a nível de carreira, tá no Cursor.
Principalmente, né? Não Sim, tá no com Bolt e certeza. no Lovable. Por quê, Não. cara? Onde que tá essa divisão? Cara, preço. A maior parte das vezes é preço. Quando a gente vê a diferença de interface entre os app builders e os AI Code Editors, a diferença ela é pequena. Apesar de assustar muitas vezes a pessoa que não conhece código, fala, pô, que tem um monte de tela preta aqui, um monte de letrinha, não entendo nada. Mas a principal diferença é como é que eu executo isso para eu ver funcionando no meu computador e como é que eu faço as alterações. Então, uma vez que você chega aqui... Porque, cara, Aham, eu gosto de interromper, desculpa, velho. fica à Porque, tipo vontade. assim, na real, eu tô tirando minhas dúvidas contigo aqui, entendeu, Claro, Vini? claro. Cara, porque assim, no Bolt e no Lovable, a gente vai lá, cria um SaaS, cria um software, cria o que for, e vai lá e, bom, muitas vezes já conecta automaticamente com o Supabase, que inclusive eles têm integração nativa, mete um deploy e tá no ar. Os AI Code Editors, eles têm essa funcionalidade ou não? Ou eles só vão funcionar na tua máquina? Tem, alguns agora estão trazendo isso, tá? O Windsurf e o Cursor estão trazendo isso, uma integração mais nativa. Mas vamos dizer assim, quando você vai para o AI Code Editor aqui, você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais avançado em alguns fundamentos de desenvolvimento de software, que vão incluir controle de versão, que é como é que você salva o arquivo para se lá na frente a IA fizer uma cagadinha, você precisar de voltar atrás e fazer o deploy. Né? No App Builder, você não tem que esquentar a cabeça com nada disso. Ele vai fazer o código, vai colocar no ar para você. Aqui no AI Code Editor, você precisa entender o fluxo de deploy, que é colocar a aplicação em funcionamento no ar para o mundo inteiro ter acesso, né? Ou as pessoas que você quiser ter acesso. Então aqui, entra nesse ponto. Qual que é o trade-off que a gente faz, né, entre usar um AI Code Editor e usar um App Builder? Na maioria das vezes, eu começo meus projetos no App Builder e depois eu levo eles para um Code Editor, porque para iniciar, para startar projetos, os App Builders são muito bons, mas eles são caros, Renato. E a maioria deles a gente não tem muita clareza em como é feita a cobrança. Cada um fala de um jeito. Um cobra crédito, outro cobra checkpoint, e não é muito fácil de entender ali o que está sendo cobrado. E no final do dia, né, quando a gente vai olhar, às vezes está muito mais caro aqui. Eu tenho um comparativo. O Cursor AI ele é 10 vezes mais barato, por exemplo, do que o Lovable. Só para você ter uma ideia. Então, quando o cara precisa desenvolver algo maior e ter mais interação com a IA, cara, começa no Lovable, mas o Cursor AI ele vai ser mais barato para você. Então, essa que é a sacada. A galera tem essa dúvida, cara. Então, você consegue pegar os projetos do Bolt e do Lovable, exporta, salva na tua máquina, abre ele com um Cursor, começa a mexer ele a partir dali, gera muita incompatibilidade, precisa dar muito fix de erro, é redondo assim o processo? Depende de como é que você criou aqui, tá? Por padrão... Depende disso. Tudo depende, né? Vamos lá. Por padrão, o Bolt e o Lovable em si, eles geram a maioria dos sistemas dele em React.js, que é uma tecnologia que a Meta criou lá em 2017, se eu não me estou enganado, é por aí, vários anos atrás, e essa tecnologia é o que é o mais usado para criar essas aplicações dentro do Bolt e do Lovable. Por ser uma tecnologia meio que padrão, quando você faz o export do projeto do App Builder para código para você usar no seu computador local, é muito tranquilo de você chegar no Cursor AI, por exemplo, no modo agente dele e falar, cara, faz esse projeto funcionar no meu computador. Ele vai, por conta própria, encontrar o que ele precisa de instalar no seu computador, instalar e fazer funcionar. Cara, assim, isso daqui é um ponto que merece um aspas, porque esse por conta própria você tem que editar lá. Depois a gente pode dar uma passeadinha pelo cursor também. Mas é bem tranquilo, Renato. Respondendo a pergunta, é bem tranquilo. Na maioria das vezes não tem incompatibilidade. E se você tiver algum problema, da mesma forma como você pede ajuda num App Builder, tipo assim, cara, deu problema, me ajuda aí. Você consegue pedir ajuda num Code Editor aqui, falando, cara, deu problema, me ajuda. A diferença é, o editor de código está no seu computador e não no site. Essa é a maior diferença. E o Copilot? Quando é que eu vou para esse cara? Qual que é o objetivo desse cara? O que muda em relação ao Code Editor e o App Builder? Pô, aqui tem um disclaimer, né? Como eu sou programador, eu tenho lugar de fala, né, Renato? Porque a galera fala, pô, esse negócio de webcode aí é uma besteira, o código não funciona direito, o cara vai se arrepender depois. Tudo depende de como você está desenvolvendo. Eu falo que um programador hoje que está desenvolvendo simplesmente no autopilot, que é, faz para mim aí essa parada, ele tem grandes chances, sim, de, dependendo da complexidade do projeto, digamos, quero fazer um novo banco, um novo Nubank da vida. Cara, com certeza, a IA ela vai cometer erros, ela vai abrir brechas, ou não vai se preocupar com brechas de segurança. Mas quando você vai para o modo Copilot de desenvolvimento, e aí você tem os AI Code Copilots, você consegue usar o conhecimento, esse caso específico, tá, para programadores, que você já tem,
acompanhando a IA para desenvolver. Então, esse modo AI Code Copilots é muito mais para programadores que já entendem de programação ou para pessoas que já entendem, no mínimo, dos fundamentos de desenvolvimento de software, que aí ele vai guiar a inteligência artificial pelo caminho que ele já conhece. Por exemplo, no meu dia a dia, né, eu presto consultoria para um banco canadense, na parte de cartão de crédito. Então, ao invés de eu simplesmente chegar e falar, faz para mim aí a nova funcionalidade de trocar senha, eu faço o planejamento, pego esse planejamento e falo, vem cá comigo aqui, vamos executar esse processo juntos. Então, eu vou meio que monitorando o que a IA está fazendo, mas ela está seguindo o meu planejamento. Eu não falei com ela, tira da sua cabeça o que você quer fazer. Então, essa é a principal diferença dos Code Copilots para as outras ferramentas que a gente tem aqui. Em todas essas, a gente pode atuar de uma maneira como copiloto também, mas a maior parte das vezes, principalmente falando de vibe coding, a gente vai estar usando mais um autopilot do que um copilot. Então, é essa a principal diferença. Boa. E aí, Vini, vamos criar um negócio na prática pra galera ver, então, com certeza, cara? Porque com assim, certeza. galera, eu já troquei muita ideia com o Vini. O Vini, pra quem não sabe, também mora aqui em Floripa, também é amigão meu. É meu parceiro de CrossFit, né, Vini? Eita, agora quem meteu o filme e o meu, hein? Puta, agora perdemos metade da audiência depois dessa. Só falta beach tênis. Não pode. E aí, o grande problema do vibe coding é que a galera tá querendo vir sem nenhum conhecimento técnico e, cara, só meter os promptzinhos ali e achar que vai criar tudo, né? E, cara, em 100% dos casos, não é 99%, em 100% dos casos dá merda. Porque, pô, se você não consegue seguir um pré-requisito, assim, você, cara, tipo, eu falo, é muito fácil essas ferramentas fazerem 70%, 80%. Elas fazem isso muito rápido. Uhum. Mas, meu irmão, esses 20%, 30% não sai por nada quando a pessoa não tem conhecimento técnico. E o Vini, ele tem uma metodologia que eu acho muito legal para te ajudar demais a conseguir criar essas coisas com AI Code, com Vibe Code. Então, Vini, já demonstra a tua metodologia na prática. Galera, bora papel e caneta, porque isso aqui vai ser massa pra caralho. Eu caio da cadeira toda vez que o Vini me mostra aqui. Vamos criar uma lista de mercado, pode ser? Porque lista de mercado, para quem já conhece aqui o canal, sabe que é sempre o meu tutorial introdutório, é sempre o primeiro módulo de qualquer curso novo que eu lanço, que é, cara, aquela ferramenta que todo mundo já sabe como funciona, né? Boa. Então, ó, só para te exemplificar, vamos fazer assim, ó. Lista de mercado. Cara, cabeçalhozinho, aqui um formulário onde o cara bota o nome do produto e um botão adicionar produto, e aí embaixo uma lista com todos os produtos que estão cadastrados ali. Aí um checkzinho que o cara marca produto como comprado e não comprado. Então, assim, não precisa fazer autenticação, não precisa mexer com nada disso, cara. Só isso aí, porque a gente já vai mexer um pouco com banco de dados para isso. Consegue? Claro, vamos nessa. Ó, vamos direto então para o App Builder aqui, porque como a gente vai mexer com o cadastro e a gente quer persistir isso de uma maneira que quando eu acessar de novo eu tenha acesso, se eu for para o Canvas, a gente não vai conseguir deixar isso salvo. Então vamos para o App Builder direto. E o AI Coder a gente deixa para um outro momento, para o AI Code Editor. Ô Renato, tem uma parada que eu gostaria para a gente começar esse tópico, que é o seguinte, né? Quando você falou muito bem da questão dos prompts, a grande sacada de você usar essas ferramentas é o ponto de você conseguir otimizar os seus comandos. Hoje em dia a gente tem ferramentas de LLM que tem, por exemplo, o próprio Gemini 2.5 Pro, que tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, ou seja, consegue receber muita informação para poder te retornar depois. Então você não precisa ficar toda hora mandando picadinho cada mensagem, você consegue dar um comando maior e ela consegue ter uma assertividade melhor na devolução do que você pediu. O que eu vejo muita gente fazendo às vezes é tipo assim, ó, um exemplo, né, paralelo. Cara, o cara chega na inteligência artificial e fala assim, vá até a padaria e compre pão. Aí depois a IA trouxe pão pro cara e fala, vá até a padaria e compre leite. A IA trouxe o leite pro cara e fala, tá bom, agora vai até a padaria e compre um salgado. O cara fez 3 comandos diferentes, sendo que a IA já foi na padaria. Então ela poderia ter comprado o pão, o leite e um salgado. E eu uso isso meio que uma maneira de metáfora, mas para explicar que você pode otimizar os seus comandos de uma maneira mais inteligente para que a IA também ela consiga entender melhor como ela pode otimizar, porque ela já está indo pensar, ela já está indo desenvolver o código. E aí tem uma metodologia que é basicamente assim, Renato, ó, a gente tem o PRD, o esquema Prisma, eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisas, e o Flowchart.
Para quem não é da área de tecnologia, talvez eu estou falando inglês literalmente aqui para vocês. O PRD, ele é o Product Requirements Document. Basicamente, é uma formatação de documento para a gente trazer no desenvolvimento de software tudo o que é preciso para desenvolver um software. Então, se eu vou começar um software do zero hoje, o meu time de produto vai pensar um PRD antes de levar para o time técnico desenvolver o software. E esse PRD, ele já vem com tudo que você precisa saber do tipo, o que é o mínimo viável produto para a gente ter isso funcionando, quais funcionalidades, e a maneira que você vai poder chegar para a inteligência artificial, e a gente vai fazer isso, e falar, ô Iá, me dá um PRD sobre produto X que você quer desenvolver. E ela vai trazer esse completaço. Eu gosto muito de usar, nesse caso, aqui o Claude. O Claude, para mim, é uma das melhores que estão tendo hoje em dia em termos de vibe coding e AI coding. Então, eu falo, ó, crie um PRD para um sistema, um app de lista de compras. Acho que qual que era a outra descrição que tu tinha falado? Só isso. Precisa poder adicionar o produto, visualizar os produtos e marcar os produtos como comprados. São essas 3 funcionalidades. Tá. Para ver produtos, adicionar produtos e marcar como comprados. Beleza. Pode botar a interface single page, assim, tipo uma página só, para não precisa ficar fazendo transição de página, mas aqui tá tranquilo. Olha só a mágica do negócio aqui, ó. Uma frase pequena, tá? Talvez se você fosse pedir isso tudo, olha o que ele vai trazer pra gente. Pensa assim, o que você deveria escrever para ele trazer tudo que ele vai trazer agora, ó. Vou criar no PRD um Product Requirements Document para um aplicativo de lista de compras. Aí ele traz visão geral do produto. É uma solução móvel e intuitiva que permite aos usuários gerenciar suas necessidades de compras de forma eficiente. Aí traz objetivo, público-alvo, visualização. Aí traz cada funcionalidade, né? De visualização de produto. O que ela tem que ter? Ó, interface clara com da lista de compras, categorização de produtos, visualização. A gente não falou nada disso para ele. Sim, mas percebe ele já supôs, ele já supôs que é um sistema completo, né? E olha só, esse é o clássico exemplo do que eu falei aqui, ó. Ao invés de falar, cara, vai na padaria e compre pão, ao invés de falar, cara, Iá, faz para mim a interface tal, agora faz a interface tal, agora pensa em interface tal, eu falei, vá até a padaria, compre pão, leite e salgado. Eu falei, faça um PRD para mim, que é basicamente o resumo disso tudo. Então ele trouxe aqui, ó, o cronograma de desenvolvimento, considerações futuras. O que eu vou fazer aqui agora, Renato? Aí eu vou para a parte do esquema Prisma. O que é o esquema Prisma? Ele é o Prisma.io, é o que a gente chama de ORM de banco de dados, que ele é específico para trabalhar com JavaScript. Acho que já tem para outras ferramentas, mas basicamente eu uso ele muito com JavaScript. Então ele permite que você defina em um documento de texto, tudo que vai ter no seu banco de dados. Então, todas as tabelas, colunas, tudo que vai ser a modelagem do seu banco de dados, você consegue definir em um único arquivo. E qual que é a grande sacada aqui? Inteligência artificial LLM, a gente está falando com IA em linguagem natural. Então ela consegue entender muito bem texto. Então sempre que você conseguir traduzir alguma coisa que é visual em texto de uma maneira enxuta, a IA vai trabalhar melhor para você. Então a gente vai falar aqui, ó, para a gente criar o nosso banco de dados, eu vou falar, crie um esquema Prisma para este projeto. E aí você vai ver... Então, Vini, você disse que o primeiro passo não é abrir o Bolt, o Replit, o Lovable. Não é. O primeiro passo é ir na IA e pedir um PRD do que você quer criar. O segundo passo é fornecer o PRD que você criou e agora pedir o esquema Prisma, certo? Exato, então, segundo passo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, Renato, enquanto está gerando, por que esse nunca é o primeiro passo, simplesmente sair aqui e falar, Lovable, faz para mim. A gente tem aqui deixa eu ver se eu encontro, Pricing Lovable. Só para a galera entender, porque quando dói no bolso, Renato, a gente entende mais fácil, né? Olha como é que o Lovable precifica as coisas. Ele precifica por mensagens. Deixa eu ver se eu pego a parte mais completinha dele aqui. Não, ele não está mostrando aqui, ó. Mas basicamente a maneira como o Lovable e todos precificam é por mensagem. O plano starter do Lovable, ali, você tem 100 mensagens que você consegue interagir com o Lovable. Então imagina, se você tem 100 mensagens para você interagir no plano starter e você começa pedindo, faça um PRD, ou nem mesmo isso, faça a descrição da tela tal, você vai perder muito tempo e gastar crédito de uma coisa que você já poderia trazer mais mastigado para IA
E aí, dessa forma, você gasta uma mensagem só, e para ter um resultado absurdo, que é o que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Então, voltando aqui, ó, ele criou para mim toda a modelagem do banco de dados. Ele já considerou que nós vamos ter um usuário, uma lista de compras, o item da lista de compras aqui, a categoria, o produto. Então, tudo isso que talvez você faria na mão, ou você pediria a IA para fazer, e ela ficaria perdida, talvez depois, está aqui centralizado. Qual que é a importância, Renato? É da gente... A gente sabe que LLM, vez ou outra, alucina. E quando a gente vem aqui naquela ideia de, tipo, cara, eu estou usando aqui um app builder, né? Estou usando o app builder. Ele começou a alucinar e começou a quebrar minha aplicação. Não está seguindo mais o que eu tinha feito. É nessa hora que é importante a gente ter essa descrição aqui, tanto o PRD quanto o esquema Prisma, porque você vai poder copiar isso, esse prompt básico, o prompt principal da aplicação, e falar assim, peraí, você está viajando, volta no meu banco de dados, lembra que esse é o banco de dados que a gente vai ter. Então faça tudo orientado a isso. A ideia é que sempre que a IA começar a alucinar, você consiga copiar esse prompt principal, que a gente vai estruturar junto aqui, para botar ele para rodar na aplicação. Boa. Aí, Renato, vem a terceira parte, que é isso daqui, ó, o flowchart. E no flowchart, grava essa palavrinha aqui, ó, Marmaid. Marmaid, ele é uma maneira de claro você... que eu gravo. Minha filha assiste Pequena Sereia 2 vezes por dia, todo dia. Lógico que eu gravo. Marmaid então, é sereia, quem não sabe inglês. Então, basicamente, vocês vão lembrar, eu falei, cara, a melhor maneira de interagir com o LLM é com texto. E o Marmaid é uma maneira de você transformar um fluxograma, um flowchart, em texto. Então, eu vou pedir aqui agora pro Claude criar um flowchart em Marmaid, beleza? Considerando todos os detalhes de UX que o usuário terá no app. O que eu estou pedindo aqui, Renato? Eu vou pedir para a IA, considerando o PRD, considerando o esquema Prisma, criar para a gente todo o esquema de navegação do usuário, todo o mapa da aplicação, do que o usuário pode fazer na aplicação. E aí, quando eu peço isso, eu consigo visualizar isso também numa ferramenta que pode renderizar esse fluxo Marmaid, quanto também, lá na frente, eu posso falar, olha, vamos começar passo a passo, IA. Começa desenvolvendo para mim o dashboard. Então, ela já vai ter aqui no dashboard, ela vai saber, tá bom, no dashboard, segundo o fluxograma que o Vinícius me passou, eu tenho que entrar no dashboard, vou ver a lista de compras, vou criar a lista. Então, ele já tem toda o mapa do que ele precisa fazer e percorrer. E você percebe que isso aqui não está escrito de uma maneira do tipo assim, vá até a tela tal, então crie um botão e faça isso, aquilo. Aqui está de uma maneira muito mais enxuta, mas é de uma maneira que qualquer LLM vai entender esse fluxo Marmaid. E aí essa mágica do Claude aqui é uma maravilha, né? Ele renderizou para a gente já todo esse fluxograma. Então, olha só, o usuário entrou na plataforma, tela de registro login. Se fez login, vai para o dashboard. Se não, cadastra o usuário, passa para um tutorial de onboarding e vai fazer todo o restante. Ô, Renato, só para fazer uma pausa aqui... Olha o monstro que virou nossa lista de mercado, Vini. Exato. Virou um sistema mais robusto que eu já vi de lista de mercado na vida. Ô, Renato, e eu acho que isso aqui é muito valioso, não só para vibe coding, sabe? Até para, cara, eu vou fazer um app no code. Isso aqui é planejamento que a gente está fazendo. É isso, cara. Você vai falando, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte, cara, padrão para software house, para desenvolvedor, Exato. entendeu? PRD, esquema de banco de dados e flowchart, cara. Exato. O que a gente está fazendo aqui é um bom planejamento. Antes, e assim, é outra coisa que é interessante, que as pessoas hoje em dia pensam assim, cara, a IA vai fazer tudo e tudo mais. A gente não ia filosofar nesse vídeo, né? Mas vou trazer só uma pontinha de filosofia. Usar a inteligência artificial hoje, ela exige uma skill que muito poucas pessoas têm, que é a skill de delegar. E quando você consegue delegar bem tarefas para a inteligência artificial, você tem bons resultados. O que a gente está fazendo aqui é basicamente, se eu for pedir para um outro programador fazer esse sistema para mim, eu preciso ter para ele insumos para ele consumir e ele entender o que eu quero. E como é que ele vai entender? Eu preciso de um PRD, eu preciso de um esquema do banco de dados e eu preciso de um fluxo de usuário. Para ele falar, tá bom, vou fazer as telas que o Vini me pediu para fazer. Só que aqui no caso, ao invés de ser um programador, a gente está usando um app builder com inteligência artificial. Então, beleza, ó, a gente pode explorar todo esse fluxo que foi criado aqui com o Marmaid, mas o interessante é que se a gente clica nesse ícone aqui, ele volta para ser código, texto, né? Então a gente consegue copiar esse texto, e agora, Renato, é a mágica. Tudo que a gente fez aqui até agora
Foi uma preparação para criar um software. Então, criamos o PRD, criamos o esquema do banco de dados, criamos o fluxograma de usuários. Agora é a hora que a gente vai lá para o nosso App Builder. Nesse caso, eu vou escolher o Replit para a gente pedir ele para criar para a gente. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou falar, ó, crie essa solução. Tá bom? E aqui eu vou copiar o PRD. Se eu copiar só o flowchart e o esquema, também já funciona. Tá? Acho que eu vou só de flowchart e esquema, porque ele já tem toda a interface do usuário que ele precisa fazer. Então, eu vou copiar o código do flowchart, do Mermaid, e vou copiar também o código do esquema do banco de dados. Talvez, não sei se você está se perguntando, Renato, mas se alguém está se perguntando, tá, por que o Vini escolheu o Replit e não as outras? O Replit hoje é o que vai trazer a solução mais completa em termos de integração, login, banco de dados. Então, para mim, hoje, ele é meu go-to quando eu falo assim, cara, eu quero fazer uma aplicação que eu preciso de um banco de dados. O Replit, ele vai cuidar de tudo isso para mim, toda a burocracia. O Lovable é o que faz as aplicações mais bonitas, porém, ele às vezes ainda tem um gargalo na hora de integrar com o Supabase, por exemplo. Sim. Então eu prefiro o Replit por essa questão, tipo, cara, é para fazer um MVP, é para a gente testar, então vamos nele. Então eu vou falar aqui, ó, cria essa solução, e eu colei simplesmente o esquema do banco de dados em Prisma e colei simplesmente o fluxo de usuário, tá bom? Somente com isso, quando eu dou um start building, a IA já vai entender o que eu estou pedindo ela para criar. Vocês vão ver aqui, ó, que o Replit ele cria um plano de execução e ele me apresenta esse plano. Boa. E olha como é que é rápido. Enquanto isso, Vini, ele vai fazendo agora. Você viu quando o Sam Altman lá apresentou as imagens do ChatGPT recentemente, né? Eles botaram para criar a imagem ao vivo. Só que, cara, essa geração de imagem do ChatGPT é lenta pra caramba, é tipo 3, 4 minutos ali, né? Aí eles precisavam ficar ganhando tempo enquanto isso, né, Vini? Aí eles começaram a trocar ideia. Então vamos fazer a mesma coisa agora, né, Vini? Vamos ficar mas a real é assim, cara, agora só enquanto o Replit trabalha aí. Ele tá trabalhando? Eu nunca usei o Replit. Tipo, ele tá ok ou ele tá... Tá trabalhando. Tu tá vendo minha tela ainda, né? Tô. Tá só pensando ali, né? O que ele tá fazendo aqui, Renato? Ele tá pegando todos os requisitos que eu passei. Como eu passei muito texto, né? Ele tá processando, tá criando um plano. O que ele faz antes de executar? Ele faz um comando para um LLM. Eu não sei qual que ele usa aqui. Eu suspeito que seja ou o Gemini 2.5 Pro ou o Claude 3.7. E aí, depois que ele roda esse comando, ele vai trazer pra gente um plano de execução. Ele fala assim, ó, tá bom, entendi o que você quer fazer. Agora, só me confirma se é isso que você quer executar. Então, deixa ele rodando aqui enquanto ele tá fazendo. Ele já pensou o nome aqui, Authentication System. Não era para ser isso, mas... Enfim, são várias LLMs rodando em paralelo. Deixa eu só confirmar aqui. Vou dar um reload para ver se... tinha dado um bugzinho ali na tela. Ó, fiz o reload. Apareceu para mim aqui então, ó, planejamento. O que você gostaria de fazer de funcionalidades adicionais? Quer integrar com o banco de dados Postgres? Eu vou querer. Quer escanear código de barra? Nem pedi isso. Não vou querer agora. Ah, que legal. Ele já pegou todas as features que estavam lá no nosso flowchart e tal. E aí agora ele tá perguntando o que você efetivamente quer criar, né? Exato. Mas olha que massa, Renato. Ele trouxe coisa até que a gente nem tinha no escopo. Ó, quer importar receitas e converter ali para itens da lista? Quer ter um histórico de compras para ter dados de insights e análise? Cara, bem legal. Eu, por hora, aqui eu vou pedir só o Postgres para ele ir mais rápido também, tá? Mas ele já pegou aqui os dados, analisou a informação e me trouxe. Se tiver tudo certinho... Ele deu uma estimativa de 2 minutos para criar o front e 10 minutos para criar a primeira versão do app, é isso? Exatamente. Beleza. Eu posso falar assim, me notifique quando estiver pronto. Ele dá a opção de escanear pelo aplicativo do Replit e eu posso aqui aprovar o plano e começar. Aprovei. Quando eu aprovo, ele vai começar a executar. Antes da gente começar a nossa prosa ali por fora, Renato, deixa eu só dar uma navegada aqui pelo Replit para a gente ver o que ele tem de ferramenta. Aqui a gente tem o progresso, que a gente está vendo que está sendo executado. A gente tem um console, que é basicamente a gente consegue executar aqui comandos que a gente executaria. Ele é muito mais lento do que o Bolt. Por quê? Você sabe dizer? Porque, tipo assim, o Bolt ele começa a criar, 2 minutinhos, Bolt, Lovable, assim, né? Em 2 minutinhos meio que tá criado. Ele vai demorar uns 10, 12. Por que essa diferença? Você sabe dizer? Você tem essa informação? O Bolt, eu acho que é mais uma questão de experiência de usuário, Renato. Porque o Bolt, ele vai fazer o seguinte, ele não vai criar tudo para você. Ele vai falar, entendi, Renato, legal, vamos fazer aqui então, ó, gostei da ideia do sistema, tá aqui a tela inicial de login. Posso continuar desenvolvendo?
Ele não vai trazer Entendi. tudo Ele vai pronto para quebrando. você. Exato. O Replit, ele fala, entendi, senhor Vinícius, vou executar para você. Quando eu voltar aqui, vai estar pronto. Ele não vai ficar me pedindo etapa por etapa. Isso é mais custoso para a empresa, no caso do Replit, porque ele tem que ter uma orquestração de IA melhor, mas o resultado final para o usuário leigo é muito melhor, muito mais satisfatório. Você não vai ter aqueles bugs que às vezes quebra a tela, e você fala, cara, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E ele permite ir acompanhando em tempo real. Ele já vai mostrando aqui, ó, assim que tiver uma tela, ele já vai me mostrar, fala, cara, ó, tá aqui, ó, tem um bugzinho, ó, tá vendo? Lista de compras. Ele já começou a fazer a tela. Tá? Talvez nem vai demorar 10 minutos, Renato. Talvez você já fique pronto até antes. Mas essa é a diferença. Então, a gente tinha falado do Base 44 no começo, né? O Base 44, ele tem uma premissa parecida com a do Replit, que é criar tudo que a pessoa pedir. Por que eu não estou usando ele tanto ainda? Porque ele dá muito bug. A última vez que eu fui tentar esse final de semana... É muito nova a ferramenta, né, cara? É muito nova, estava fora do ar. O Replit não, o Replit é uma empresa mais consolidada, investida, tem uma equipe, me dá um prazer ver maior. isso, cara, essa tela sendo criada, não te dá um prazer sensorial? Dá, assim? cara, é muito bom. Parece que eu tô vendo aquelas imagens de relaxamento, de aplicativo de meditação. Tá aí, sabe, Renato? tipo, o cara passando rolo em massinha. Isso aí me dá um prazer ver essa tela sendo criada. É exato, cara, é praticamente um orgasmo intelectual, né? Eu só queria fazer uma observação que é a seguinte, né? Aí às vezes o cara tá, porra, mas que enrolação do Vini ter que criar PRD, esquema e flowchart antes de começar. Cara, eu só me lembro daquela frase que é muito clichê, mas é muito boa, né? Que é, cara, se me dessem 4 horas para cortar uma árvore, eu passaria 3 horas afiando o machado, né? Exato. Cara, e é muito isso. Se você investe, cara, a maior parte do seu tempo em, deixar o flowchart direitinho. Não, esse recurso eu não quero, nessa tela eu não quero, melhor. Pode ir trocando ideia com a IA, porque, cara, não tem a mínima chance da IA naquele estágio do Canvas lá que você tava no Cloud, no ChatGPT, não tem a mínima chance de ali dar bug, ali dar erro. Só tá trocando ideia, não, cara. Esse recurso de, escanear código de barra eu não preciso, bicho. Arranca isso fora. Vai lá, ajeitando. Pô, precisei... Renato, perdi 2 dias fazendo isso. Bicho, são os 2 dias mais bem investidos da sua vida. Exato. Porque depois você não vai ficar fazendo isso depois da interface criada. Eu acho que é por isso que os sistemas quebram com a galera que faz muito AI e code, né? Exato. Eles ficam brigando depois de criado, quando eles deveriam estar brigando lá no PRD, no esquema e no flowchart. Concorda, cara? Com certeza. Ô, Renato, o valor de fazer esse planejamento antes é você poder, na hora que a IA quebrar, porque ela vai quebrar, vai chegar um momento que qualquer uma delas não tem bala de prata. Qualquer uma delas vai chegar um momento que ela vai fugir do que você pediu para ela fazer. Daí você tem duas maneiras de resolver isso. Você pode vir aqui e clicar em rollback, que é volta do ponto que estava antes. A maioria delas já tem isso. Ou você pode vir aqui, ó, falar, ó, beleza, calma aí, eu sei como é que eu resolvi isso. Eu copio de volta o meu esquema do banco de dados, copio de volta o meu flowchart, copio de volta o meu PRD e falo assim, olha só, tava muito legal até agora, mas você cometeu um vacilozinho, você desenvolveu uma parada que não era para ser dessa forma. Se atenha ao que a gente já tem aqui nesse prompt que eu tô te mandando agora de novo, e lembra qual que é o nosso fluxo de usuário e qual que é o nosso banco de dados, para você fazer corretamente. Cara, só de fazer isso é que você dá o contexto de volta para IA. Sim. O que vai acontecendo quando a gente vai conversando no ChatGPT, né? Quem já é mais usuário de ChatGPT há muito tempo. Cara, chega um momento que a conversa ela se perde. Você pede ele para fazer uma coisa lá no começo, falar, cria para mim um plano de negócio para minha empresa tal. E lá no final, depois de 2 horas de conversa, ele já nem lembra qual que é a empresa que ele está criando. Ele já está falando de outro assunto, talvez. Deixa eu explicar isso. A galera, eu acho que a maioria vai entender. Mas assim, galera, imagina que você tem, vamos dizer, 1 milhão de tokens no Gemini, muito menos, enfim. Imagina que você tem como se fosse isso aqui, ó, de texto que você consegue ler. Então, cara, à medida que você vai conversando mais com a IA, essa janela de contexto vai descendo junto. Então, as informações que estavam lá no começo vão desaparecendo da janela de contexto e vão se perdendo. Então, tipo assim, você chega lá e fala, sei lá, imagina um LLM que tem uma janela de contexto de uma frase. Você vai e fala, olá, meu nome é Renato. Aí depois você solta 2 frases sem falar teu nome de novo, ela já não lembra mais, porque ela já não consegue ler o que está fora da janela de contexto. E tem uma questão também, que geralmente o que está mais embaixo, ou seja, as informações que estão aqui por último, estão melhor na memória da LLM, da IA, né? Então, mesmo que ainda esteja dentro da janela de contexto, mas às vezes está lá para cima, já não tem tanto peso para o que a IA está te respondendo. Então, o que o Vini está falando é isso. À medida que você vai trocando ideia com a IA, pode ser que vá assumindo aquelas informações iniciais do que era o projeto.
sei lá, você contratou um programador novo na tua empresa, você explicou hoje o que você vai fazer. Daqui 5 anos, ele já fez tanta loucura que ele nem lembra mais por que ele tá lá, ele nem lembra mais do objetivo inicial. Aí você vai lá e lembra, cara, então só pra lembrar. É isso que a gente tem que fazer aqui, tá bom? Você só trouxe a tempo presente, né? Ô, Renato, eu gostei muito dessa comparação que tu fez de novo aí. Volta de novo no ponto, não é sobre a IA fazendo ou o humano fazendo, é sobre delegar. Então, a IA e o humano, depois de muito tempo trabalhando em alguma coisa, começa a esquecer. Então, você pegar isso e jogar para ela de novo, lembra aí, ó, é isso aqui. Só que a memória da IA ainda é muito mais curta que a memória de um humano. Então, isso aqui é importante. Mas, cara, matou a pau aí na explicação. Já temos aqui, a gente está trabalhando. Enquanto ele está trabalhando aqui, vamos trocar aquela ideia que tu queria trocar a ideia, Renato. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Me fala um pouquinho sobre... Cara, claramente você está falando aí de pré-requisitos técnicos. Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto pré-requisitos, que a galera tem essa dúvida, né? Pô, a gente ensina aqui Bubble, WeWeb, Flutterflow, ferramentas no-code, assim, né? Uhum. E, cara, eu tenho 100% de convicção e 5 anos de experiência prática ensinando mais de 21 mil alunos, de que é possível pegar uma pessoa sem nenhum conhecimento técnico, que nunca desenvolveu absolutamente nada na vida, e o cara vai lá, começa em Bubble, em 30 dias ele entendeu os fundamentos, em mais ou menos uns 60 dias ele está começando a tirar o app dele do papel, em uns 90 dias ele lança uma primeira versão. Isso já vi acontecer milhares de vezes. Pessoa com zero conhecimento técnico. Ok. Agora, quando a gente fala de AI Code, de Vibe Code, o cara efetivamente criar, não um site, não vou falar de site, porque, cara, site muitas vezes não tem nem banco de dados, site, porra, qualquer pessoa. Mais simples. Vamos falar de um sisteminha. O cara quer criar um sisteminha, um aplicativo dele para a empresa dele. Então o cara quer uma interface que se conecta com um banco de dados, com um sistema de autenticação, quer criar um SaaS, qualquer coisa assim, cara. Qual é o pré-requisito mínimo que você entende que ele precisa ter para ele conseguir ter sucesso? Não só na criação, mas na manutenção, correção e melhoria desse sistema depois. Para não morrer na praia, como muitos acontecem, né? Boa. Eu falo que é fundamentos, Renato, entender os fundamentos de desenvolvimento de software. Porque quando a pessoa entende os fundamentos, ela consegue saber até onde ela consegue ir com as ferramentas de web coding. Então, por exemplo, se você tem um bom conhecimento de arquitetura ou entendendo o que precisa para funcionar uma aplicação, você já vai falar, cara, não dá para fazer um banco com web coding. Não dá. Por mais que vai gerar interface, por mais que vai funcionar ali, mas você entende que para ter um banco funcionando, você precisa de ter uma segurança da informação melhor, várias partes da aplicação precisam ser criptografadas, você precisa de ter alguns compliances com metodologias internacionais, então você não é eu abro um banco hoje com vibe coding, mas você consegue desenvolver tranquilamente uma ferramenta de gestão da sua empresa. Quero fazer um app para gerenciar meu estoque de caixa. Cara, tranquilo, você abre o Replit e faz lá. Quando a pessoa entende fundamentos, ela vai saber exatamente o que é as palavrinhas mágicas que estão ali. O que é controle de versão, o que é rollback, o que é deploy. Então, entender os fundamentos básicos de um processo de desenvolvimento de software vai ajudar a pessoa a desembolar nisso. E aí que é a grande sacada. Muita gente pensa, Renato, que para começar a fazer código com IA, precisa aprender a programar. Hoje eu digo que está muito mais para entender bem o que funciona no fluxo de desenvolvimento de software do que necessariamente aprender a programar. Porque aprender a programar, tudo bem, eu sei o que a IA escreveu, mas e como é que eu coloco isso para funcionar? Aonde que eu subo isso para funcionar? Então a IA ela já escreve o código bem, ela já consegue fazer muita coisa, mas entender onde que eu subo esse código, como que eu restauro a versão anterior, se quebrar, o que eu faço. Então são essas coisinhas que são mais para a parte de fundamentos. Vamos analisar na prática o processo da pessoa, então, que está criando um software com AI. Pô, primeiro, ele vai precisar criar PRD, esquema de banco de dados e flowchart. Então, ele precisa, no mínimo, conseguir bater o olho ali e conseguir entender. Tipo assim, cara, a tua tela do Cláudio ali, quando você mostrou, por exemplo, pô, eu bati o olho ali, eu consigo entender aquela dinâmica de banco de dados. Ele foi criando as tabelas, os campos, cada campo com um tipo de dado que vai ali dentro. Então, ele precisa entender, cara, o que é uma string, o que é um inteiro, o que é um booleano, beleza, ele precisa ter essa percepção e conseguir entender o esquema de banco de dados para poder dialogar com a IA lá naquela etapa. Ele precisa conseguir entender o flowchart. Então, cara, essa vai ser a UX? Não, cara, esse módulo não faz sentido. Ele precisa ter essa... Eu sempre falo essa visão assim, cara, de usuário, né? Eu sempre falo pro pessoal, pô, muitos vídeos que eu fiz assim, cara, o teu primeiro passo não é abrir o Bubble ou abrir a ferramenta, não é. O teu primeiro passo, cara, é pegar... Pô, não tem nenhum aqui. Mas eu sempre mostro um bloco de notas,
Aqueles assim de folha sulfite, né, cara? Eu tenho aqui. Pegar um bloco, isso, pegar um bloco e uma caneta. Esse é o teu Exato. primeiro passo. E aí você vai lá e vai rabiscar. Cara, essa tela precisa ter isso, essa tela... Pô, tem umas 10, 15 pessoas toda semana que vem me pedir indicação de desenvolvedores, né? Aí eles, putz, Renato, mas como é que eu faço para não fazer merda, para não contratar o cara errado? Eu falo, cara, depende mais de você. Se você chegar até uma agência, uma software house, ou um freelancer, o que for, com isso em mãos, ou seja, cara, essas são as telas que eu preciso. Nessa tela vai ter esse produto, esse botão aqui, vai levar para essa tela. Só isso, cara. Um escopo que você fica, sei lá, 1 hora fazendo, que seja. Meu irmão, você não faz ideia do quanto você vai conseguir, primeiro, filtrar melhor os desenvolvedores que você está contratando e vai conseguir, inclusive, baratear mais, porque, cara, eles vão entender que você já deu um escopo pré-definido, então ele não precisa nem ficar repensando no escopo. Então, pô, esse é o nível de conhecimento que você precisa, conseguir entender a ideia de um banco de dados e de um escopo. Isso para começar. Aí depois que você começou, você precisa conhecer os fundamentos de, cara, como funciona um deploy, ou seja, como é que eu publico isso aqui, a diferença de publicar um localhost ou na nuvem. Já viu aquelas piadinhas que rola na internet, né? Tipo, mandei o localhost, você eu sou sabe. um vibe coder e deu certo, acessa aí, localhost 2.3 mil. Daí tem os comentários, né? Pô, se o cara conseguir acessar o localhost, o cara é um hacker mesmo, né? Exatamente. Tá, Vini, então vamos dar um passinho para trás aqui, ó, falando ainda de pré-requisitos, né? Antes de começar a criar, pô, a pessoa vai precisar criar um PRD, um esquema de banco de dados e um fluxo, um flowchart ali no Mermaid. Então ele precisa ter o conhecimento técnico para entender aquilo. Não precisa nem saber criar um Mermaid do zero se necessário for. Porra, não precisa, mas ele precisa ir lá e bater o olho no Mermaid, entender aquele flowchart e falar, cara, pô, isso aqui eu não vou precisar. Aí ele vai trocando ideia com a IA, né, cara? Ele precisa ter o conhecimento técnico necessário para isso. Cara, tá vendo todo esse módulo de escanear código de barras? Arranca fora, não vou precisar disso. Tá vendo esse módulo de histórico? Não preciso disso. Então ele vai garimpando. Aí depois ele vai lá e faz a mesma coisa com o banco de dados. Cara, elimina essa tabela, essas. Tá, gera o PRD, o esquema e o flowchart agora atualizados. Ele precisa ter, cara, facilidade em entender isso, né? Com certeza. Beleza. Com isso em mãos, passou lá para a ferramenta, eu acho que ele vai precisar saber o quê, cara? Eu acho que ele vai precisar saber, pô, regras, como você falou, nomenclaturas normais, né? Como, por exemplo, fazer um rollback, como funciona um deploy, como funciona uma publicação, qual a diferença de publicar local e qual a diferença de publicar na nuvem, que às vezes a galera... Tem até aquelas piadinhas, né, Vini, que o cara, olha meu aplicativo que eu criei aí, localhost 2.3 mil, né? Aqueles memezinhos que falam na internet. Daí o cara fala, pô, se tu conseguir acessar o localhost do cara, tu que é um hacker, né? Pô, tu é um hacker fenomenal. Mas... E aí, aí ele precisa entender a diferença entre client-side e server-side, porque eu vejo que a grande maioria dos erros de segurança que estão ocorrendo hoje em dia é que o cara tá mandando muita chave de API no client-side, ele não entende o conceito de ele armazenar essa API só no servidor e tal, então ele não conhece muito sobre isso. É mais ou menos por aí os pré-requisitos, sim, né, cara? Eu ensino lá dentro da Vibe Coders isso, Renato. Depois no final a gente fala um pouco disso também, tem um cupomzinho pra tua galera aqui. Mas no meu ponto de vista, o que a pessoa precisa saber? É fundamentos de fluxo de desenvolvimento de software. Isso a pessoa precisa saber. Não é que ela precisa saber para ela começar o Vibe Coding. Qualquer pessoa consegue ir no Lovable, no Rapid, e falar, faz para mim essa aplicação. Seguindo esse fluxo que eu ensinei aqui também, fica mais fácil ainda. Mas o ponto não é saber pedir a IA para fazer. É ir depois. Na hora de... Coloquei para funcionar. No primeiro pepino que acontecer. E aí, o que eu faço? Como é que eu sei que aconteceu um pepino para o usuário? Então, todas essas questões que são fluxo de desenvolvimento de software, a pessoa, é interessante ela saber para ela se aventurar mais nessa área de vibe coding. Não é só o cara simplesmente falar, IA fez tudo para mim, tá funcionando. Todo mundo que fez isso até agora se arrependeu. Teve um cara que demitiu o time inteiro dele, porque falou, não, agora a IA faz tudo. Depois se arrependeu, porque tá bom, mas e aí, como é que você faz uma atualização de segurança? Então, esses conceitos básicos, eu ensino para a galera fazer, porque, assim, é essencial você entender isso para você aproveitar o máximo da IA. Qualquer ferramenta de IA, o cara vai entrar, vai ter ali banco de dados, vai ter rollback, vai ter Git, né, que é a questão de gerenciamento de histórico de transformações no software. Então, quando a pessoa entende isso, fica muito mais fácil. Até para ela pedir ajuda para a inteligência artificial. Digamos, deu um erro. Tá, que erro que é esse, cara? Ah, vou copiar e colar, peço a IA para resolver. Tá, fiquei pedindo a IA um tempão para resolver, ela não resolveu. E aí? Quando você entende a diferença de um erro 500 para um erro 404, um erro 500 talvez pode ser bem mais complexo, um erro 404 é que a página não existe. Mas você entende que saber um pouco desses fundamentos já vai ajudar a pessoa a se direcionar melhor nessa área de vibe coding. Então é muito mais rápido a pessoa hoje em dia desenvolver um software. Eu falo que a gente tem uma parte intermediária agora. Antigamente a gente tinha no code e code, ponto.
Agora a gente tem esse intermediário, que eu vejo que é o Vibe Coding, que é o ponto que a pessoa precisa, ela navega na parte do code, mas ela navega na parte muito do no-code, que é a pessoa que não é técnica, a pessoa que quer desenvolver uma ferramenta rápido, quer validar, quer pôr no mercado. E às vezes o Vibe Coding consegue oferecer mais customização, consegue oferecer recursos que às vezes podem ser um pouco mais limitados em ferramentas no-code. Ou às vezes fazer bem bolado. E me fala um pouquinho sobre como você enxerga isso. Tipo assim, cara, daqui, eu ia falar 5 anos, mas 5 anos em IA já é loucura, né? É uma cara, eternidade. Daqui a 1 ano, como você acha que vai estar esse cenário de no-code, IA, código? Tipo, você acha que as pessoas vão estar usando que ferramenta? Você acha que no-code e IA, pô, vão divergir, vão se juntar? Como é que você enxerga isso, cara? Eu tenho minhas opiniões, depois eu dou. Boa. Ó, eu enxergo 2 caminhos aqui. Primeiro eu vejo AI Coding, Vibe Coding, no-code juntando. Porque é um caminho, uma tendência que a gente tem visto. O Flutter lançou uma versão recente com o AI Builder também ali dentro. Então eu vejo Lançaram essa tendência. Dreamflow, né? Para você com um prompt, ele já criou o aplicativo. Exato. Ainda não está no ar a migração, mas logo eles vão conseguir fazer a integração. Que aí você pega o aplicativo criado no Dreamflow e já edita no Flutterflow. Eu vou fazer uma premonição aqui, Renato. Depois a galera fala, Vini, veio do futuro e falou que isso ia acontecer. Boa. Eu prevejo que em breve o N8N vai ter uma funcionalidade, se eles não estiverem fazendo isso, vocês estão comendo mosca, para você gerar fluxos de uma maneira muito mais rápida com IA. Você vai falar, faz um fluxo de mandar mensagem no WhatsApp para mim e vai ter pronto aquilo ali. Se eles não estiverem trabalhando nisso, alô galera do N8N, trabalha nisso porque vocês já têm a faca e o queijo na mão para fazer isso. Então eu vejo esse caminho, Renato, de juntar AI Coding, Vibe Coding com No Code. Mas qual que é o outro caminho que eu vejo? A partir do momento que a gente tem várias pessoas criando código sem saber fazer código, a gente começa a chegar no ponto que esse código vai precisar de manutenção. E talvez a pessoa não vai querer se aprofundar tanto no código. Ela fala, cara, meu negócio é negócio. Eu fiz o meu MVP, validei, captei investimento para uma startup, agora a gente precisa escalar, pensar em performance e tudo mais. Aí entra o dev, que tem um conhecimento de AI Coding. É o dev que vai falar, beleza, um dev talvez hoje faz o que 10 devs faziam sem inteligência artificial. Então, esse cara tem um bom conhecimento de fundamentos, tem um bom conhecimento de manutenção, de suporte, resposta de erro, produção, segurança. Ele vai conseguir tocar a aplicação daí para frente. Então, eu vejo esses 2 caminhos. Vai crescer muito a expertise, a necessidade de devs que usam IA para desenvolver. Algumas empresas já estão exigindo que o dev use IA para desenvolver, porque sabe da entrega. E, do outro lado, a gente tem um crescimento, acho que um merge ali, uma mescla de AI Coding com No Code. Não sei, como é que tu pensa isso, Renato? Cara, eu vejo que AI Coding é muito boa para criar os primeiros 70%, 80% do software e muito difícil de criar aqueles 20%, 30% finais. Assim, eu vejo muita gente morrendo na praia, né, cara? Ou consegue lançar e depois, cara, para fazer um mínimo ajuste não consegue. Pô, aquela história lá do Twitter que foi muito engraçada, né? Que o cara foi lá e, cara, lançou o SaaS dele no dia 1. No dia 3 ele já estava monetizando. No dia 5, aí ele foi publicando isso no Twitter, né? Aí no dia 4, 5 ele, galera, tá todo mundo me hackeando, não aguento mais, não sei o quê. Lá pelo dia 6 um cara deletou o banco de dados dele inteiro. Aí no dia 7 ele, cara, para tudo. Então, tipo assim, isso é o foda, assim, que a galera tá conseguindo fazer o começo, mas, cara, ali no finalzinho ele não consegue fazer aqueles últimos ajustes que precisa para conseguir garantir que aquilo vai se tornar um negócio eficaz. Exato. De forma eficiente, assim, né? Então eu imagino que esses conceitos vão se fundir. Eu acho que, cara, daqui a 1 ano a gente vai estar criando tudo com IA. Então, cara, pronto, tipo, cria um software assim, lista de mercado, igual a gente fez agora, mas vai criar em 30 segundos, né? Porque a cada dia os modelos estão melhores e mais rápidos. Criou. Só que aí, cara, eu lembro muito de uns aluno meu programador de falar assim, Renato, mas por que nas ferramentas no code é tão difícil eu fazer, sei lá, essa função? Eu faço isso com uma linha de JavaScript. Porque às vezes a abstração ela mais prejudica do que ajuda, né? Uhum. E eu sinto isso hoje com as ferramentas de AI. Por que é tão difícil eu trocar o botão azul por um botão verde, velho? Eu só queria clique, pronto, no Bubble eu faço isso em um clique. Uhum. Aí eu peço pra ferramenta de AI, ela demora, cara, 5 minutos, atualiza a codebase inteira pra trocar a cor de um botão, porque óbvio que está melhorando a cada dia que passa. Então eu acho que daqui a 1 ano vai estar assim. Você vai criar tudo com prompt, cara, poucos minutos você tá com tudo criado. Só que a partir dali você consegue manipular as coisas com no code. Então, por exemplo, tem um workflow ali, cara, que você sabe que você só precisa inverter a ordem. Inverte a ordem. Pô, troca a chave de API, faz não sei o que tal coisa, altera uma propriedade do elemento, insere elementos na tela visualmente, duplica esse elemento. Então você vai brincando com a interface no code
E aí, cara, não, mas agora eu vou criar um negócio mais complexo. Cara, faça uma integração com o Stripe, pururum. Aí ele traz toda a integração com o Stripe. Aí, cara, não, tira esse campo, insere esse campo, tudo aí visualmente. Então, eu acho que a gente vai ficar oscilando dessa forma. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver abstração, cara, nas partes mais críticas de deploy e de segurança. Sim. Então, eu acho que daqui a um ano a gente não vai mais ter, tipo, já vai ser claro para todos os LLMs que, cara, não pode ter chave de API client-side, porra, regra básica, entendeu? Uhum. Então, assim, todas elas já vão estar muito atentas em relação à criação desse tipo de coisa, e os deploys vão ser one click, assim, cara. Eu acho que vai ter uma integração tudo meio nativa com Git, para ter um controle de versão. E, cara, deploy com um clique muito simples, muito fácil. Pô, no Bubble ali, por exemplo, é muito estupidamente fácil um deploy, assim, né, cara? Você dá um deploy, você só escreve uma mensagenzinha ali, ele vai pro ar, para fazer rollback, é coisa mais simples. Eu acho que, nesse sentido, vai ficar cada vez mais fácil. Agora, a minha dúvida, Vini, e eu, de verdade, eu não faço ideia de qual é a solução disso. A minha dúvida é, pô, o futuro tá aqui no meio, né? Entre AI e no-code. Quem vai chegar primeiro? Porque as AI estão se tornando cada vez mais no-code. Então a gente vê Bolt, Lovable com integração nativa com Supabase, o próprio Replit, como você falou, elas estão vindo pro lado do no-code. As no-code estão todas vindo pro lado da AI. Pô, quem é que vai chegar aqui no primeiro, cara? Eu, de verdade, assim, eu não faço a mínima ideia, tá? Ô, Renato, agora meu lado dev falando aqui, eu acredito que é a que tiver a melhor code base. Qual que é o maior gargalo hoje das empresas antigas? Vou pegar um exemplo brasileiro. Pô, Banco do Brasil. Existe uma lenda que até hoje usam COBOL lá dentro. Por quê, Usam, cara? todo sistema financeiro no Brasil usa COBOL. Por quê? Porque é muito complexo você mexer nessa estrutura que já está funcionando há anos, que está validada, não tem bug, enfim, está funcionando. Então, só que ao mesmo tempo eu penso, tá, cara, mas precisa se modernizar. Como é que o Banco do Brasil se moderniza para ter mais escalabilidade, performance e tudo mais? Aí se a gente tira esse cenário do Banco do Brasil e joga para ferramentas de no-code, o no-code, Bubble, Flutterflow, são ferramentas que foram construídas antes do AI coding. Então, elas não foram pensadas para ser assim. Eu não estou dentro do time de engenharia dos caras, mas o que eu acredito que está acontecendo lá dentro agora? Um movimento de refaturação, de resolver débitos técnicos que eles provavelmente têm, para ir mais rápido e acompanhar essa mudança. Em compensação, Lovable, Bolt, são ferramentas que nasceram para AI coding. Então, para os caras que já estão no AI coding, falar, tá, a gente precisa agora de uma abstração de segurança, uma abstração de banco de dados, igual o próprio Replit já tem uma abstração de segurança para armazenar as chaves de API. Então, para essas empresas que são mais recentes, que nasceram no AI Coding, é mais fácil para elas desenvolverem ferramentas de no-code do que as empresas de no-code desenvolverem ferramentas de AI Coding. Então, acho que o conflito vai estar nesse caminho. Quem tem a code base e o time de engenharia melhor vai tomar a dianteira nessa corrida. Mas eu acho que tá muito cedo ainda, Renato, pra gente falar quem ganha essa corrida. É igual pegar quando veio o ChatGPT. Pô, o ChatGPT no começo falhava pra caramba, dava erro toda hora, e agora já tá bem mais assertivo. A gente ainda vai ver muitas ferramentas de AI coding quebrando bastante ainda esses acontecimentos de tipo, a pessoa fez o software e depois foi lá e a galera hackeou ele. Pô, foi falta de maldade. Talvez ele gravou um vídeo, mostrou onde estava a chave de API e aí a galera fala, tá aqui então, essa é a chave de API, fácil. Tá aqui a senha do banco de dados, fácil. Então ainda vai ter um tempo, essa maturidade, até para as empresas entenderem o que a gente precisa abstrair, porque tem gente que tá fazendo cagada e o que a gente deixa na mão do usuário. Sabe como que a gente vai ter essa resposta? Assim, nos próximos meses, a gente começar a ver algumas plataformas no-code levantando capital, cara. Levantando rodada de investimento. Eu acho, aí você falou, eu entendo o que você falou e eu concordo 100%. Eu acho que elas vão precisar correr igual maluco agora para conseguirem resolver todos esses débitos técnicos que eles têm, refatorar a base de códigos que eles têm para conseguirem criar estruturas mais enxutas passíveis de serem criadas com IA, que na verdade, assim, né? O que o Replit cria? Código. O que o Bubble, Flutterflow e o Web criam? Criam estruturas JSON que se tornam códigos. Sim. Né? Então, eles têm esse cara aqui no meio, as estruturas JSON. Eles têm uma camada a mais e, portanto, um pouco mais de complexidade. Então, eles vão ter que resolver isso, mais ou menos por aí, imagino eu, assim. Mais ou menos. Eles vão ter que acelerar esse processo para conseguirem competir para igual. O que o Bubble faz, nunca vi o código dos caras, mas o que eu imagino que eles façam? Eles passam metadados para usarem componentes prontos que eles têm e eles buildam um sistema dentro do outro. Então, quando você acessa uma aplicação do Bubble, é uma aplicação que está rodando literalmente dentro da aplicação do Bubble.
Quando a gente faz uma aplicação com AI Coding, você tem um código, uma code base só sua. Ela não depende da ferramenta, do Rapid, por exemplo. Algumas ferramentas agora estão introduzindo um pouco de abstração. Aí você começa a ficar um pouco mais amarrado. Mas tem esse ponto, né? De a maneira como foi pensado desenvolver e transformar isso para AI Building é o que é a chave. É a pergunta de $1 milhão aí, Renato. E o fato é que eu sei quem ganha somos nós, né, cara? Com certeza. Sempre, né? Sempre. Porque Com cada dia o certeza. LLM é mais barato, cada dia as ferramentas melhores, né, cara? Então, porra, Com é a gente certeza. que vai se dar bem nessa história. Com certeza. Renato, acabei de checar aqui e a Bora. gente já tem uma versão aqui da nossa lista de compras. Era para ser que a uma... gente mandou um escopo muito completo, né, cara? Foi, não. Cara, assim, se a gente fizesse uma próxima, a gente podia dar uma animada, né, Vini? falar só assim, ó, módulozinho. faz só o básico. Mas, ó, aqui a gente já tem uma versão funcional. Deixa eu abrir numa nova tela. E ó, essa é a mágica do Replit, olha só. Ele tem um editor aqui, eu consigo ver o que ele tá fazendo aqui. Ele parou, que agora ele abriu... Ele tá aqui, a AI Agent is resuming. Mas aqui ele mostra tudo que ele fez, Renato. Então aqui, ó. Desde o começo que a gente mandou, 47 minutos atrás, tá? E ele criou aqui, foi bem mais do que os 10 que ele falou que ia fazer, né? Mas ele começou, ele iniciou, instalou as dependências, fez componente por componente da aplicação, fez a parte do servidor, criou o banco de dados, foi fazendo tudo aqui, ó, abriu, aí nessas partes aqui, ó, ele foi tendo alguns erros, não mostro o print aqui, mas aconteceram erros durante o desenvolvimento. Ele foi resolvendo sozinho? Por conta própria, o agente do Replit resolveu os erros. Ó, deixa eu ver se esse screenshot... Ó, aqui, ó, exemplo. Isso é muito legal, Renato, porque pensa, você consegue ver tudo que ele fez, até mesmo aprender em cima disso, de olhar, ó, teve um erro de autenticação. Ele foi lá, ó, continuamos tendo um erro aqui, deixa eu tentar resolver. E ele foi resolvendo tudo, até que a gente chegou nessa versão final agora, que é essa que a gente tem aqui. Renato, não testei nada ainda, a gente não fez nada ainda. Eu vou começar pelo fluxo aqui de usuário. Vamos testar pelo cadastro. Vou cadastrar aqui, ó, Vinícius, meu nome completo vai ser Vinícius aqui. Vou criar uma senha PPP2 aqui. E vamos cadastrar. Beleza, deu bom, a senha tá errada. Eu pus uma senha errada. Então já tá validando a senha. Vamos ver. Vamos ver. Deu bom. E deu erro. Que erro que é esse que deu aqui? Element type is invalid, expected string off page. Tá, o que a gente faz nesses casos, Renato? Deu erro? Eu copio esse erro, jogo aqui dentro e deixo ele resolver pra gente. Vamos ver, ó. Aí ele começou a pensar de novo. E aí eu vou fazer o seguinte, ô editor de vídeo, agora você corta pra quando tiver resolvido o erro. Então 3, 2, 1 e opa! E voltamos. Foi uns minutinhos aí, né, Vini? Foram uns minutinhos, já temos mas... o nosso sistema no ar pós-fix. É isso, vamos ver como é que tá funcionando aqui agora. Tô logado na área aqui, criar nova lista. Vamos lá. Criar uma nova lista, a interface ficou bem simplona mesmo. Mano, olha Compras do mês. Simplona? Que isso, velho? Cara, simplona. Puta interface complexa, você é louco. Olá, simplona no sentido de design, de layout, assim, tipo, não ficou super estilosa, com gradiente, exato, nada nesse disso, sentido. Tem vários elementos, né, validação e tudo mais. Ó, vamos pegar um atacadista. XYZ. Ops. Qualquer coisa. Beleza, orçamento. Vou pôr 300 para comprar 2 caixas de ovo e vamos continuar para itens. Beleza, aqui... 2 latas de óleo, né? Ó, adicionar item, tá, aqui tem essa interfacezinha. Cara, vamos ver, não era para ter adicionado o escanear código, vamos ver. Não, tá aqui, ó. Estará disponível em breve. Boa, Replit, é isso aí. Ó, interprete. E adicionar manualmente, é isso aqui que a gente tá vendo aqui. Bom, então vamos ver então. Arroz... Picanha, velho. Que arroz o quê? Picanha. É verdade, né? Picanha. Mas daí, será que dá, cara? Com R$300? Não. Ó, vamos lá. 100 quilo gramas. de picanha. Preço estimado, R$300. Categoria, um pouquinho não tem. Opa, alimentos, beleza? Prioridade normal, né? Picanha não é alta prioridade, né? Vamos adicionar aqui e finalizar. Ó, parece que temos um bugzinho, mas é isso, galera. Vibe Code a gente tem bugzinho. Vamos atualizar aqui. Ele não atualizou em tempo real? Você precisa dar um refresh? Não atualizou. Mas foi. Aqui, ó. Tá ali, tá adicionado. Normal. É isso aí. Na minha máquina funciona. Ó, daí depois que a gente adicionou aqui... Categoria, você é louco. Categoria, alimentos, então tá categorizado. Pô, dá pra clicar, não dá pra clicar aqui. Porque tem que clicar no iniciar compras. No nosso fluxo aqui ele adicionou essa opção iniciar compras. Então poderia adicionar outros itens aqui. Vamos pôr aqui arroz... nem se preocupa, Vini. Aí os caras já entenderam. Beleza. Deu bug, nós resolvemos, funciona. Higiene, arroz higiene.
Beleza, vamos atualizar aqui que ele não atualizou em tempo real. Adicionou aqui higiene, temos arroz no higiene, temos alimentos picanha, beleza? E vamos iniciar compras. Caraca aí, ó, tá rolando. Agora se tu vai fazer sua compra lá tranquilinho nos atacadistas XYZ, pode marcar aqui, ó, comprei, o preço que você pagou foi esse, salvei, beleza, tá comprado aqui. Você pode continuar, finalizar compras, opa, itens pendentes, tem certeza que você quer finalizar? Você pode concluir ou não. Cara, ficou legalzinho, Renato, o que tu achou aí? É isso aí, cara. Deu Aí bom, hein, cara? Que traz coisa até uma boa. telinha depois aqui de Ficou análise, ó. 100 vezes mais complexo do que eu imaginei, né? Mas Também, é isso aí. O que foi isso? Foi o nosso... Cara, eu acho que, como Foi a o gente nosso mandou... PRD que a gente, cara, só copiou e colou, A né? complexidade, eu acho que ela veio complexidade, assim, ficou uma aplicação mais completa, né? Veio por conta do nosso flowchart. Quando a gente gerou o Exato. flowchart aqui dentro do Cloud, a gente consegue ver ele aqui, Pera ele aí, tem deixa eu muita voltar pra coisa, né? tela. Então, assim, ó, Sim, sim, claro. não foi uma aplicação simples. Talvez não teria dado tanto tempo de desenvolvimento que a gente gastou assim, né? Na Falando verdade, tipo assim. assim, a gente fez o oposto do que geralmente as ferramentas de AI coding faz, né? Porque geralmente as Exato, ferramentas de AI coding são um pouquinho mais preguiçosas. Você pede para exato, criar uma lista de mercado. Pô, ele vai criar só uma interface simples, one page sem autenticação. Como a exato. gente fez o PRD e tudo, a gente mostrou que, cara, ela foi pro lado oposto. Ela foi pro grau de extrema complexidade, porque foi isso que a gente trouxe em formato de um flowchart desse tamanho, um PRD desse tamanho, Exato. esquema de banco. Então, é isso, né? Novamente, voltamos ao assunto, cara, afiar o machado. Afiar o Se a gente machado. não queria essa cacetada de features, escanear código de barra, Vai step é by porque step faltou ali. atenção no nosso PRD, no nosso flowchart, de a gente deixar o produto bem redondinho, né? Mas, cara, um produto Exatamente. desse nível de complexidade, rodar com poucos erros, assim, com vibe coding, é bizarro, cara. É bizarro, Realmente é é por bizarro. conta de toda essa estruturação prévia que a gente fez mesmo, né? E entra naquilo também, né, Renato? Assim, ó, isso aqui vai só melhorando. Então, pô, amanhã vai soltar uma funcionalidade nova, pode ser que mude um pouco a maneira de fazer isso ou não, e a gente tem que se atentar aos fundamentos. Ah, se isso aqui é feito dentro do Replit, dessa forma aqui do Replit, ou se é feito dentro do Lovable, ou dentro do Bolt, qualquer outra coisa, cara, o que que é o mais importante? É o comando que você dá para a inteligência artificial. Então, se você está passando o comando, cara, tá dessa forma, você consegue entender o que que é para ser feito aqui, você consegue ver o fluxo? Então, beleza, é isso. É o fluxo que você vai passar para a inteligência artificial. Qual delas a melhor opção que tiver disponível para você no momento? Eu falo que não foca tanto na ferramenta, mas sim no como. Como que você vai Sim. executar e depois você escolhe a ferramenta baseado no que você precisa fazer. É isso aí. Vini, cara, quero te agradecer demais pelo teu tempo aqui conosco, em passar por conhecimentos tão valiosos. Cara, você mudou bem, assim, a minha compreensão a nível de, cara, desenho de escopo de software mesmo, sabe? Pô, Foi que bem massa, legal, cara. assim, Bom cara. que eu consegui Essa agregar. metodologia é uma que eu vou passar a usar daqui para frente com certeza absoluta. Boa. E, cara, deixa tuas redes aí para quem quiser te seguir, para quem quiser conhecer mais. Eu sei que você tem Vibe Coders Academy, você falou que ia disponibilizar um cupom pra galera, pode disponibilizar aí, fica bem à vontade, Boa, espaço é teu, boa. cara. Ó, tem um cupomzinho sem codar. Você vai poder Ah, utilizar lá garoto. dentro do vibecoders.academy. Isso não é Retribuição. programa de afiliado não, viu, galera? Não ganha comissão, não ganha nada Não disso, vai tá? ganhar Só pra nada. deixar claro isso, né? Mas é uma Que o maneira Vini é brother mesmo. de agregar para a galera do Renato aqui, que a gente já troca ideia há um tempão. Eu sou um dos poucos devs que eu conheço que não é hate de no-code. Eu acredito que É tudo tem verdade. uma solução para a gente aplicar no momento certo. Mas, cara, usem lá e vocês me encontram. Eu tô com um canal no YouTube agora também, é o Vibe Coders Academy, onde eu tô trazendo isso que eu trouxe aqui com o Renato, só que um pouquinho em vídeos mais curtos, né, indo em pontos específicos, mas para trazer IA de uma maneira mais pragmática. Eu não quero ser o cara do hype que fala, meu Deus, acabou com tudo agora, essa IA é o final de tudo. Não, eu trago de uma maneira pragmática, assim, ó, beleza, acabou, não é o fim do Photoshop, não é o fim do programador, é uma ferramenta nova e como é que a gente usa? Então, se você quer aprender IA dessa forma, sem ser terrorista, vamos dizer assim, vem comigo que você vai conseguir aprender bastante coisa. Isso aí. Vini, cara, brigadão, um grande abraço aí. E para quem ficou conosco até aqui, espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. Um abraço, nos vemos semana que vem.